Secretário, foi entregue agora na Assembleia Legislativa o projeto de orçamento para o próximo ano do Estado, né? O que é que o senhor pode destacar nesse orçamento? Quais os investimentos previstos, quantitativamente, qualitativamente, pelo Estado da Paraíba? Verdade, nós entregamos na sexta-feira última o projeto de lei orçamentária para 2014. É bom que se diga que esse projeto é fruto de uma discussão intensa com a sociedade, através do orçamento democrático. Foram mais de 16 audiências públicas realizadas em todas as regiões do Estado. Participaram mais de 26 mil pessoas debatendo, discutindo, dialogando com todo o governo, com o governador Ricardo Coutinho, com os seus secretários nessas audiências. E naquele instante discutimos as possibilidades de inclusão ou não de demandas que a sociedade e que essas regiões apresentavam. O orçamento não gera dinheiro. Muito pelo contrário, naquele momento nós discutimos as possibilidades de alocar esses recursos nos limites estabelecidos pelas receitas do Estado. Essa peça traz, portanto, as digitais dessa população. Isso é muito interessante. Como também será enriquecida de forma muito correta, muito legítima, né, muito capaz pelos detentores, pelos deputados. Acredito que os deputados deverão enriquecer sobremaneira essa peça e aí nós equilibrarmos a democracia participativa com a democracia eletiva, não é isso? E com as propostas do Executivo. Acredito que a gente consiga elaborar uma peça muito interessante para que no exercício 2014 possamos realizar aquilo que a sociedade efetivamente almeja. O senhor disse que a lei orçamentária anual traz as digitais da população por conta das discussões do orçamento democrático. Mas em que percentual? A participação das demandas do orçamento democrático alcança a cifra de 1,8 bilhões de reais, mais do que 1,8 bilhões de reais, né, neste orçamento. Uma cifra absolutamente interessante, ou seja, diversas ações estão marcadas por demandas da sociedade. O orçamento fiscal, seguridade das empresas independentes esse ano, Hermes, ele alcança a casa de 10,7 bilhões de reais. Um orçamento bastante interessante, tá certo, onde lá não é o orçamento apenas do Executivo, é o orçamento do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, ou seja, é o orçamento geral do Estado, observados na fiscal, seguridade e empresas independentes, que alcança a casa dos 10,7 bilhões de reais. Certo. Desses 10,7 bilhões de reais também estão assegurados o orçamento daquelas instituições que têm autonomia financeira, como a UEPB? Sim, o orçamento da UEPB também está lá. O EPB também está lá. O EPB, Defensoria Pública, também, se eu não me engano, também, não é também, isso? O EPB, Defensoria, todos os órgãos públicos do ente Estado, naqueles que são ligados ao Poder Executivo, como Defensoria e o EPB, como o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, compõem o orçamento geral do Estado na casa dos 10,7 bilhões de reais. Certo. Aqueles limites constitucionais em alguns setores específicos, prioritários, até estabelecidos pela Carta Magna mesmo, eles estão dentro do especificado pela Constituição? Saúde, educação? Rigorosamente assegurado, né? Mais de 25% assegurado para a educação, mais de 12%, quase 13% assegurado para a saúde. São limites estabelecidos pela Constituição do Estado que nós temos que preservar, resguardar e até ampliar como estamos ampliando. Só para que se tenha ideia, o governador Ricardo Coutinho investe até julho deste ano, agosto, né? Julho, agosto, algo em torno de 14,5% em saúde. Já este ano. Não é isso? É um número fantástico. A expectativa é que nós possamos também, na medida do possível, também ir evoluindo para esse número ano que vem. Certo. Para este ano 2013, o governo projeta alguma necessidade de remanejamento para complementar o orçamento em execução? Não, fizemos, ao longo do ano, nós fizemos vários remanejamentos autorizados por lei, submetidos à Assembleia, que de forma madura os deputados aprovaram. Foram 900 milhões de autorização para remanejamentos, inclusive remanejamento de dotações orçamentárias da própria Assembleia, do Tribunal de Justiça, tá certo? E vários outros órgãos. Então é digamos assim, um instrumento, é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer com que esse orçamento se execute de forma mais capaz. Lembrar que uma peça orçamentária ela é fechada em agosto,
com números de agosto do ano anterior e apresentada à Assembleia em setembro. Então, nada mais, digamos assim, plausível de se dizer que ao longo do exercício seguinte se faça eventuais ajustes a essa peça. Até porque essa peça é elaborada com dados de agosto do ano anterior. No caso, agora, já há uma defasagem aí de 6 meses. Portanto, quando a gente chega na execução do ano seguinte, é provável que aqui e acolá se faça pequenos ajustes e aí se precise de uma autorização legislativa para tal e que sempre tivemos de forma bastante madura, de forma bastante sensata pelos deputados que compõem a Casa. Dentro do que foi traçado no projeto de orçamento para o próximo ano de 2014, qual será o tratamento do governo em relação ao servidor público? O governador, de forma diferenciada, tem tido um trato destacado nesta matéria. Ele criou a data base do servidor público, que é em janeiro. Se nós estivermos dentro dos limites que a lei complementar estabelece, ou seja, abaixo dos 60%, o ente Estado, Executivo e todos os poderes e órgãos, né? Aí sim ele poderá anunciar o reajuste mínimo e eventualmente alguma correção, algum reajuste. Mas aí as secretárias Livânia e Aracilba, mais especificamente Livânia, têm trabalhado intensamente em simulações para apresentar ao governador e no tempo devido, acredito ao final do ano, início do outro ano, acredito que ao final do ano o governador deverá estar anunciando qual seria o percentual de reajuste que o servidor haverá de ter, se assim a lei de responsabilidade fiscal nos permitir. Ou seja, se a despesa de pessoal frente à receita corrente líquida estiver abaixo daquilo que a lei complementar 101 nos impõe. O senhor fala de que o orçamento sempre traz as demandas ouvidas, escutadas, reivindicadas dentro das plenárias de orçamento democrático. O governo vai completar o seu 3º ano. Ao longo desse tempo, houve uma mudança de rota nas prioridades e isso está bem especificado no orçamento ou as reivindicações, as prioridades da população continuam sendo aquelas mesmas que a gente conhece? Existem prioridades clássicas, né, históricas, né, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, existem grandes vazios ainda de investimentos e sobretudo nas áreas de saúde e educação. Então essas são as prioridades que se realçam, digamos assim, que se sobressaem, para ser mais preciso, saúde, educação, estradas, infraestrutura hídrica, e isso de forma diferente aqui e acolá entre uma região e outra, mas se centra em torno de saúde, educação, estradas e infraestrutura hídrica, as demandas que foram mais visíveis, mais expressadas pela população. Certo. O governo do estado, ele aposta no caminho das adutoras, né? Um projeto ambicioso de adutoras, tal. Esse projeto continua bem contemplado dentro do orçamento do Estado para o próximo ano? Sem sombra de dúvidas, são diversas adutoras que estão sendo construídas. Só para que você tenha uma ideia, algo próximo de 800 quilômetros de adutoras estão em processo de implantação e contratação nessa quadra de governo. É como, Hermes, se nós falássemos que estamos saindo de João Pessoa até Salvador, colocando adutoras no estado, só para que se tenha ideia da distância do que está sendo feito em implantação de adutoras no estado, daquelas que estão em curso e as que estão contratadas ou que já estão em processo de contratação. Portanto, é um número muito ousado no que diz respeito a adutoras, contemplado nos orçamentos de 2011, 2012, 2013 e na perspectiva também de 2014. Até que ponto, já que nós estamos falando em adutora, até que ponto uma estiagem prejudica o planejamento do estado como um todo? Muito difícil. O Nordeste brasileiro enfrenta e tem enfrentado uma das piores secas. Isso tem chovido aqui na franja litorânea, mas a realidade para o interior do estado é muito grande, para o interior do Nordeste é muito grande. Isso prejudica, não tenha dúvida, porque as atenções devem ser voltadas para o socorro imediato daquelas populações que estão em estado de necessidades mais imediatas. E isso, de certa forma, muda um pouco o curso do planejamento, buscando atender essas necessidades imediatas. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço, secretário, para alguns dos telespectadores que estão nos acompanhando. O Erivaldo Júnior, o Bombom Jequiti, o Matheus Lopes, nossa amiga Poliana Sorrentino, o Ronaldo Rufo, o blog Bush Furado, o advogado ex-desembargador Marcos Souto Maior, a jornalista Fábia Carolina e a nossa companheira Paula Gentil, que está em São Paulo e está nos acompanhando pela internet, inclusive está retuitando aqui algumas das informações trazidas pelo secretário
Gustavo Nogueira. E também o Herbert Fittipaldi acabou de entrar aqui dizendo que está acompanhando também a entrevista pela RCTV do secretário Gustavo Nogueira. Secretário, qual é o aumento em termos percentuais do orçamento que está em execução e o de 2014, cujo projeto chegou na Assembleia? Orçamento geral 8,5. 8,5. Todas as fontes. Era um aumento já previsto? Esse ou aumento foi além do que... Não. Isso você estima receitas e fixa despesas, o orçamento. Nós temos que estimar as receitas e fixar despesas. Como é que a gente estima essas receitas? Informações que são colhidas na Secretaria da Receita, informações que são solicitadas e nos enviadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Os técnicos da Secretaria de Planejamento elaboram as receitas que foram estimadas e, a partir daí, nós vamos fixando as despesas. Aí colocamos lá pessoal, serviço da dívida, duodécimo dos poderes, precatórios, né? E o que sobra é colocar para investimentos, né? Mas ele é absolutamente feito dessa forma. Nós estimamos receitas e colocamos aquelas despesas que são absolutamente necessárias a uma peça. Assegurarmos os limites com saúde e educação, não é isso? E o espaço que resta, colocar para investimento e distribuir isso pelos órgãos do Estado. Não é fácil fechar uma peça orçamentária, tenha certeza. Quando nós colocamos lá, pessoal, duodécimo dos poderes, serviço da dívida, precatórios, a margem que sobra é uma margem não tão grande e aí temos que alocar dentro de uma estratégia definida pelo governo. E ainda tem que deixar uma folgazinha, né, entre a lei de responsabilidade fiscal, os limites constitucionais, para colocar, eventualmente, um reajuste salarial de algumas categorias. Mas quando nós simulamos, quando a Secretaria de Administração simula, ela já vem com essa projeção de simulação do salário mínimo, tá certo? Uma reposição de inflação ali naqueles limites, as informações que a Secretaria nos manda no que diz respeito à folha, já está incorporada, digamos assim, esse cenário de eventuais ajustes de salário mínimo e de reposição de inflação. Mas de vez em quando o governo federal projeta a elevação de um PIB, a soma da inflação e às vezes dá uma conta errada, o PIB não sobe como deveria, a inflação estoura além do que deveria. Isso pega um secretário de planejamento do Estado no contrapé? Isso é muito difícil, verdade. Você toca num ponto absolutamente sério. O cenário é nebuloso. Nós estamos diante de uma economia desaquecida. Você dá aqui um tiro meio que no escuro, né? Diante de uma economia um pouco desaquecida, né? Isso é uma política fiscal muito rigorosa pelo governo federal para conter a inflação. Né, e essa política fiscal desaquece a economia, um crescimento de PIB inicial que estava previsto para 2013 na casa de 3 e alguma coisa, o Banco Central anunciou, juntamente com o Ministério da Fazenda, algo em torno de 2,5. Então isso, de certa forma, desaquece a economia do país e as projeções de receita, de arrecadação, são reduzidas. Então, toda a simulação de projeção de receita deve levar em consideração esses cenários que são apresentados não só pelo governo, mas também pelos economistas. E aí a prudência tem que presidir as nossas decisões, fazer uma estimativa de receita absolutamente prudente, sensata, para que nós não cheguemos a elaborar uma peça que não seja execuível. Mas eu imagino que o governo do Estado ele faça a sua projeção de investimentos com os recursos próprios, mas fica naquela dependência de repasse de recursos federais para alguma outra obra ou ação. E quando o governo federal não repassa, até por questões políticas mesmo, nós temos aí a realidade política hoje, o PSB rompendo com o governo Dilma. De repente, o governo Dilma diz que não vai mais repassar recurso ou, de certa forma, nega o repasse desses recursos para o Estado. Isso também influencia na execução desse planejamento? Sinceramente, eu não acredito que isso deva ocorrer. Eu acho que o Brasil já amadureceu bastante nas suas relações institucionais. O governo Ricardo Coutinho alavancou nessa quadra de governo 6,3 bilhões de reais, é um número fantástico. Porque tem um montante muito alto de investimento. É um número fantástico, é um número expressivo, né, isso nessa quadra de governo, com as operações de crédito, com os contratos de repasse e os convênios que foram firmados com o governo federal. Eu acho que o governo está muito bem no que diz respeito a esses recursos que estão garantidos. A dificuldade é com investimentos com recursos próprios, recurso Tesouro, fonte 100,
que até o ano passado era fonte 00, com a mudança da nossa ferramenta de planejamento, que agora nós adotamos o CIOP, agora é fonte 100, não é isso? E com investimento com recursos próprios, aí sim, aí digamos assim, é um pouco mais contido essa margem de investimento. Mas com os recursos que estão alavancados, contratados, assegurados, as operações de crédito, só para que você tenha ideia, nós alavancamos 1 bilhão e 600 milhões junto ao BNDES, um número absolutamente expressivo, né? Que estamos colocando em curso toda essa política de investimentos do governador, também com esse recurso, e os recursos dos convênios, dos contratos de repasse com a União. Por exemplo, o canal das vertentes litorâneas, um canal de 112 quilômetros, que está sendo gerenciado pelo secretário João Azevedo, iniciado no governo Ricardo Coutinho, está certo, e que beira a casa de R$1 bilhão, uma obra que emprega 1.500 pessoas. Uma obra absolutamente importante que criará a possibilidade de nós criarmos um perímetro irrigado de 15 mil hectares de área, que ativará, sem sombra de dúvida, o microtecido econômico aqui da franja litorânea, daquelas cidades por onde irá passar esse canal. Obra fantástica, não vejo por onde essa obra, digamos assim, não ter o fluxo natural, até porque é uma obra complementar da transposição de São Francisco. Isso é uma obra complementar que sai de Acauã, Araçagi, como diversas outras obras contratadas nos contratos de repasse dos convênios com o governo federal. Acredito que o país já está um pouco mais maduro com relação a isso.